Olá pessoal, vamos continuar com a nossa aula de isomeria. Eu havia falado para vocês na outra aula que a ocorrência de isomeria geométrica, né? E agora a gente vai passar para, de fato, isomeria cis-trans, certo? Então, primeiro, a isomeria cis-trans, ela pode ocorrer em dois casos principais, em compostos que têm ligação dupla, certo? Então não vai acontecer em composto que tem ligação simples, a menos que seja composto cíclico, certo? Então, ou composto aberto normal, né? Com ligação simples, com ligação dupla, quer dizer, ou composto cíclico, certo? Vamos considerar esse exemplo que eu já tinha colocado aqui. Inclusive eu desenhei aqui esse composto aqui, ó, que é o C2H2Cl2, tá? Ó, vejam que eu tenho aqui dois hidrogênios, certo? E dois cloros, cada par ligado nos carbonos, certo? Então veja só, eu posso ter duas possibilidades. Essa que eu mostrei agora há pouco, que está aqui, ó, e posso ter também essa outra. Então vejam que nesse caso aqui, ó, eu tenho os meus átomos de hidrogênio em posições opostas aqui, ó. Eu estou traçando um plano no meio aqui da dupla, tá? Então, esses dois aqui eles estão abaixo do plano, esses dois aqui eles estão acima do plano. Ó. Esses dois acima do plano, esses dois abaixo do plano. Então, dá para perceber que esse hidrogênio está abaixo do plano e esse hidrogênio está acima do plano, certo? Neste caso, eles estão em lados opostos. Então, nós vemos que esse composto é trans. Desse caso aqui, veja que os hidrogênios estão no mesmo lado, o lado de cima do plano. Então, esse composto é cis. É o mesmo composto, mas um é cis, 1,2 de cloreteno, e o outro é trans, 1,2 de cloretano. Os isômeros cis-trans, também chamados isômeros geométricos, eles resultam de rotação limitada. A rotação limitada ela pode ser causada por uma ligação dupla quanto por uma estrutura cíclica. Como resultado dessa rotação limitada sobre uma ligação dupla, um alceno qualquer, como esse que eu estou mostrando aí nessa figura, né? Ele pode existir como isômero cis e trans. Então, o isômero cis tem os hidrogênios do mesmo lado da dupla. Ó, considera aqui a dupla. Vamos considerar aqui a dupla está aqui, né, nesse plano. Então, desse lado aqui da dupla, estão os dois hidrogênios. Então, é o isômero cis, do mesmo lado. E do lado contrário da dupla, né, como esse aqui, é o isômero trans, que é lados opostos, certo? Então, na foto esquerda, os dois átomos de cloro estão do mesmo lado do plano, que divide a molécula, e, portanto, esse é chamado de cis, é o que eu acabei de falar, né? E o outro é chamado de trans, certo? Esse tipo de estrutura é a mais simples, né? Só tem dois átomos de carbono, então fica bem fácil de identificar se é cis ou trans. Mas existem também casos que as moléculas são um pouco maiores, são mais complexas, né? Alguns casos de isomeria só podem ser identificados quando se considera a disposição no espaço dos átomos que formam as moléculas da substância, que é, por exemplo, essa representação aqui desse ácido, certo? Então, se a gente observar aqui, ó, deixa eu marcar, veja, eu tenho isso aqui, ó, certo? Ó, veja que eu tenho uma ligação dupla e eu tenho hidrogênios em posições opostas, e aqui eu tenho hidrogênios em posições iguais, certo? Vale salientar que a isomeria cis-trans só é válida
quando você tem hidrogênios ligados nos carbonos da dupla, tá? Se você tiver, por exemplo, se for hidrogênio dois hidrogênios desse lado aqui já não vale, porque aí não tem como ser um isômero. Então, nesse caso aí que eu acabei de mostrar, dessa estrutura aqui, que é grande, é um ácido carboxílico, né, como eu falei. Ele é um feromônio de acasalamento de uma espécie de inseto. Então, os átomos de hidrogênio que estão ligados ao carbono 3 e 4, esse aqui, ó, 3 e 4, esse hidrogênio e esse hidrogênio, eles estão ligados em lados opostos da ligação dupla do carbono, né? Portanto, eles têm configuração trans. Enquanto os hidrogênios que estão aqui no 5 e 6 são átomos que estão ligados do mesmo lado da ligação dupla, portanto, são cis. A troca de posição dos grupos ligados a uma dessas insaturações corresponderia a outra estrutura com propriedades diferentes. Então, se eu mudasse isso aqui de posição, esse aqui ser cis, esse aqui ser trans, mudaria totalmente a estrutura e aí eu não teria como ser o feromônio de acasalamento do inseto, e aí o inseto não iria acasalar e acabaria com a espécie. É isso aí que causa, por exemplo, a extinção de algumas espécies ou o controle de praga. É possível você sintetizar uma molécula que seja bem parecida com essa, que o inseto reconheça como se fosse o feromônio de acasalamento, quando na verdade você faz uma armadilha e põe esse tipo de substância lá, e aí você atrai as fêmeas, por exemplo, e acabando com as fêmeas você vai acabar com os insetos naquela região, né? É uma forma de controle biológico aí que a gente tem, que é possível desenvolver. Tem muita gente que trabalha com essa parte de química ecológica, certo? E para isso é importante entender bastante química orgânica. Em compostos de cadeia cíclica, acíclica, né, cadeias abertas, se os ligantes de cada átomo de carbono da dupla forem diferentes entre si e iguais aos ligantes do outro átomo de carbono, tem-se a formação dos compostos cis e trans. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, vejam que se eu traçar isso aqui, desse lado eu tenho cloro e hidrogênio, desse lado eu também tenho cloro e hidrogênio. E se eu traçar isso aqui, eu vou ver que os dois hidrogênios estão do mesmo lado, portanto essa é uma estrutura cis, enquanto que essa aqui é uma estrutura trans, certo? Aqui nesse quadro eu tenho a densidade em grama por ml e a temperatura de ebulição dos isômeros cis e trans, desse composto aqui, o 1,2 de cloreteno. Veja, densidade e temperatura de ebulição. A densidade do composto cis ela é maior do que a do composto trans. E o ponto de ebulição também é maior, certo? Por quê? Veja só. Aqui nós teríamos uma interação, né? Se eu tiver muitas moléculas dessa aqui, elas vão acabar interagindo mais com uma parte que tende a ser mais positiva de outra estrutura do que aqui, né, que eu tenho o cloro que tem uma densidade de carga mais negativa, o hidrogênio tem uma densidade mais positiva, e aí você acaba atrapalhando entre si, certo? Vamos passando aqui. Cabe algumas observações para essa questão da isomeria cis-trans. É necessário que os ligantes de cada átomo de carbono da dupla sejam diferentes entre si, certo? Porque se eles forem iguais, não haverá isomeria. Por exemplo, aqui, esse aqui é diferente, esse aqui é diferente. Só que desse lado aqui, esses dois aqui, eles são iguais. Então, independente da posição que eles tiverem, eu vou ter dois hidrogênios do mesmo lado. Então não tem como eu ter um isômero trans aqui, já que aqui eu não tenho um outro composto para, se eu substituir, eu ter essa isomeria, né?
Aqui, ó, a mesma coisa, né? Então é o mesmo composto. Só virei ele de um lado para o outro. Não houve mudança. As propriedades físicas dos isômeros cis e trans, elas diferem ligeiramente e muitas vezes as propriedades químicas também variam. Por exemplo, aqui, ó, ácido butenodioico. Aqui, veja que eu tenho, ó, a dupla, tá? Aqui eu tenho a ligação cis, os dois hidrogênios aqui estão do mesmo lado. E aqui eu tenho uma trans, que os dois hidrogênios estão em lados diferentes. Sempre a gente vai tomar como ponto de partida o hidrogênio, tá? Por causa da configuração espacial do ácido maleico, né? Que é o nome usual do ácido butanodioico, tá? O, esse ácido aqui, ele possui dois grupos carboxila, né? Dá para perceber aqui, ó, COOH e aqui também, tá? Então, por isso ele é capaz de sofrer desidratação intramolecular. O que é isso? Quando você aquece ele, esse OH reage com esse OH aqui dentro da molécula mesmo e fecha o ciclo, ó, formando isso aqui que parece um bonequinho. Mas é, na verdade, o anhídrido maleico, tá? Essa desidratação faz com que essa molécula sofra um rearranjo e libere uma molécula de água, né? Então, dependendo da estrutura que você tem, ó, cis ou trans, você vai poder ter características diferentes. Por exemplo, na trans não vai ocorrer essa desidratação aqui, porque você vai ter os grupos ácido em lados opostos, enquanto na cis você consegue, certo? Então, veja só, generalizando, né, que eu já falei aí nesse slide anterior, podemos dizer que ocorre isomeria cis-trans em compostos contendo ligação dupla que apresentam essa estrutura aqui, contanto que o R1 seja diferente do R2 e o R3 seja diferente do R4, certo? Aqui eu estou tratando de substituintes diferentes, certo? O R1, assim como o R2, podem ser igual ao R3 ou R4. Por exemplo, desse lado aqui, ó, o R1 e o R2 eles têm que ser diferentes entre si, da mesma forma que o R3 e o R4. Mas o R1 ele pode ser igual ao R4 ou ele pode ser igual ao R3. Porque, por exemplo, se ele for igual ao R3, aí eu tenho um composto cis. Se ele for igual ao R4, eu tenho um composto trans, certo? Vamos ver agora a parte de isomeria de compostos cíclicos, que é bem parecida com essa parte de ligações de alifáticos, tá? Conforme a gente conforme as ramificações ou os substituintes que eles estejam acima ou abaixo da estrutura, aí eu vou ter isomeria cis-trans, que ela é também conhecida como isomeria bayeriana, certo? Em homenagem a Adolf von Bayer. Aqui também tem uma tabelinha que mostra as diferenças de ponto de ebulição e ponto de fusão de isômeros cis e trans. Vejam que é uma diferença acentuada para os cíclicos, justamente por conta dessas configurações que eles apresentam. E aí, se a gente observar aqui, eu tenho aqui eu tenho o cis 1,2 dimetilciclopentano e o trans 1,2 dimetilciclopentano. Qual a diferença de um para o outro aqui? Veja, aqui, ó, esse substituinte ele está para cima e o hidrogênio está aqui para baixo. No caso desse aqui, ele está para cima e o hidrogênio está para baixo. Então, se a gente observar, esses hidrogênios... Peraí, deixa eu apagar aqui. Esses hidrogênios aqui, eles estão do mesmo lado, embaixo, né? E esses dois grupos aqui, ó, CH3, também estão do mesmo lado. Então, a molécula é cis. No caso aqui,
Os hidrogênios, que é esse aqui e esse, eles estão em lados opostos. Ó, identificando isso aqui nessa estrutura, ó. Os dois estão do mesmo lado. Aqui, ó. Lados opostos, tá? Então aqui, ó, lados opostos. E os substituintes também estão em lados opostos, ó. Tá? Então, isso aqui configura uma estrutura trans, porque eles estão em lados opostos, sempre com base nos hidrogênios, tá? Então eu posso ter, lembrando das duas regras, ou estruturas alifáticas com ligações duplas, considerando aquela questão dos substituintes, ou estruturas cíclicas desse tipo aqui com substituintes, né, com carbono substituídos por ramificações, e aí eu posso ter essa possibilidade, certo? Então, com isso, a gente dá um pause nessa parte aí e volta ainda na próxima semana, ainda continuando sobre essa parte de isomeria cis-trans em compostos cíclicos, e depois a gente vai seguindo aí essa parte de diastereoisomeria, ok? Então, por hoje é só.